Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Meus amados, nós louvamos ao Senhor porque nessa noite Ele trouxe cada um de nós aqui com o intuito de louvarmos, adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Creio eu que todos que adentramos esse santuário nessa noite é porque acreditamos no Deus Todo-Poderoso. Ou pior da circunstância, acredita-se que existe um Deus, um ser supremo maior do que cada um de nós. Como o irmão Wagnaldo falou, o pastor está em recesso aí, e aí distribuiu entre os amados irmãos da direção algumas funções, né, irmão Jefferson, irmãos Newton, e nós estamos aqui para também poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite com os amados irmãos e aprendermos mais dela. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel capítulo 6, nós vamos dar continuidade ao estudo, onde nós tivemos já alguns estudos sobre 1 Samuel, e agora nós estamos no capítulo 6. Eu lerei aqui na versão que eu tenho em mãos, mas os irmãos podem acompanhar aqui no projetor, amém? Diz assim a palavra de Deus: esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: o que faremos da arca do Senhor? Nos declarem como poderemos enviar ao seu lugar. E eles disseram: ao enviardes a arcas ao Deus de Israel, não a envieis vazia, mas certamente deveis lhe pagar a esse Deus uma oferta pela culpa. Então vós sarareis e vos manifestaria a causa porque não se apartou de vós a sua mão. E eles disseram: qual é a oferta pela culpa que devemos lhe pagar? E eles responderam: conforme o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, para que a mesma praga que todos têm, tem também todos os vossos príncipes. Fareis, pois, as formas de vossos tumores e as formas de vossos ratos que destrói a terra, e darão glória a Deus de Israel, possivelmente aliviará a sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses, e de sobre a vossa terra. Mas porque endureceis o vosso coração, como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações, depois que assim os tratou, não os deixaram que se forem, e eles não foram. Façais, pois, agora um carro novo, e tomai logo do gado bovino, que cria, as quais não tem sido posto jugo, e atai as vacas ao carro, e retirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Tomareis então a arca do Senhor, e a poreis sobre o carro, e poreis em uma caixa do lado dela as joias de ouro, que lhes haveis de oferecer pela expiação da culpa, e a deixareis para que se vá. E olhai então, se subiu pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez esse mal tão grande. E se não, seremos certos que sua mão não nos feriu, foi-nos um acidente. Versículo 10. E aqueles homens fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro e encerraram em casa os seus bezerros. E logo puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouros e com a imagem em forma de seus tumores. E as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes, e foram por um mesmo caminho, andando e bramando, sem apartar-se nem para a direita nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes colhiam o trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca e se regozijaram quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué, de Bet-Semes,
E parou ali, pois havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E os levitas baixaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto dela, na qual estavam as joias de ouro, e as puseram sobre aquele grande pedra. E os homens de Bet-Seme ofereceram holocausto e sacrificaram vítimas ao Senhor naquele dia. E ao ver aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que pagaram aos filisteus ao Senhor em expiação por Asdote, uma por Gaza, outra por Ascalon e outra por Gate, a outra por Ecrom. E os ratos de ouro, conforme o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes das cidades, foram até as aldeias sem muro e até a grande pedra de Abel, sobre a qual puseram a arca do Senhor. Pedra que está no acampamento de Josué de Bet-Semes até hoje. Então feriu aos de Bet-Semes, porque tinham olhado dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens, e o povo se entristeceu, porque o Senhor lhe tinha ferido de tão grande praga. E disseram aos de Bet-Semes: quem poderá estar diante do Senhor, o Deus Santo, e a quem subirá a nós? E enviaram mensageiros aos de Queriate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram a arca do Senhor. Descei, pois, e levai-o para fora. Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos nessa noite, porque Tu é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ó Pai, a Tua palavra foi lida, te suplicamos que Tu coloque em nossos corações como aprendizado e colocarmos em prática. Que o Teu poder possa chegar na vida de cada um dos irmãos que adentraram esse santuário dessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, semana passada e retrasada nós tivemos já o estudo já bem explanado pelo pastor, pelo irmão Osnilton, onde fala um pouquinho da história do povo de Israel. Como eu falei no início, todos nós que adentramos esse santuário nessa noite, é porque nós acreditamos em Deus ou num Deus. E esse Deus que nós acreditamos, Deus Jeová, Deus de Israel, é um Deus de amor. É um Deus que desde o início, desde a desobediência do homem no jardim do Éden, Ele provê meios para que esse homem se reconcilie com Ele. E mesmo esse homem se desviando pelos caminhos maus, Deus vem e mobiliza e faz planos e cria planos para que esse mesmo homem, ou seja, eu e você, pudéssemos retornar ao convívio de uma intimidade com Deus. E aí nós vimos que Ele criou um plano para que o Jesus, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, se manifestasse a nós humanamente aqui. Que pudéssemos convivermos com Ele. Ele desceu do seu trono de glória para estarmos aqui conosco. E mesmo assim, esse homem rebelde, rebelado, esse homem, ele sacrificou o próprio Cristo. Ele sacrificou o próprio Filho de Deus. E mesmo assim, nós vemos que Deus não perde o seu amor para conosco. Mas até essa data, até chegarmos no nascimento de Jesus, Ele criou, Ele pegou um povo, Ele separou um povo lá em Abraão. E disse que dele faria uma grande nação. Ele preparou a nação de Israel para que o filho dele, Jesus, pudesse nascer dela. Meus amados irmãos, se a gente ler o Velho Testamento e alguns relatos no Novo Testamento, nós vimos o que essa nação de Israel fazia. Ele fazia milagres, Deus agia diretamente. Olha só, líderes chegavam e triscavam na água, o mar se abria. Orava e pedia que parasse o sol e o sol parou. Ele fazia milagres e todas as outras nações pagãs temiam o povo de Israel.
temia a nação de Israel, porque sabia que estava ali o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vimos aqui uma simbologia, um sinal da presença de Deus no meio do povo, que era a arca de Israel. Era como assim, já estava se predizendo também que o Cristo viria. E esse texto aqui que nós lemos, só para que os irmãos se inteirem do tempo, era aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo nascer. Cristo estava preparando essa nação para que Jesus pudesse nascer de uma nação e assim adorar o único Deus verdadeiro. E essa nação que lutou, que derrotou os grandes exércitos, essa nação que fez tremer a terra, essa nação que quando louvava ao Senhor, Deus estava no meio do povo, e o povo realmente tremiam, porque sabia o poder de Deus. E agora nós estamos vivendo uma decadência espiritual desse povo. Antes de Jesus nascer, ainda teria aproximadamente 1.200 anos para Jesus nascer, e agora para tudo. Parece que ficou uma nação desacreditada. Ficou uma nação que qualquer o reino podia chegar, lutar e vencer a nação de Israel. Não era mais aquela nação poderosa. E aí nós vimos nos capítulos passados, o que nós vimos o que aconteceu, a decadência moral, a corrupção sacerdotal, o silêncio espiritual e a opressão dos filhos de Israel. Ou seja, depois da corrupção generalizada no meio do povo, depois de que 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, fala que a palavra de Deus naquela época era rara, quase ninguém mais ouvia se falar. O sacerdote não tinha mais aquele compromisso com Deus. O povo não tinha mais o compromisso, esqueceu-se do que aquela nação foi. Aquela nação que saiu do Egito, aquela nação que atravessou o Mar Vermelho, aquela nação que viu cair comida, maná do céu, aquela nação que viu Deus proteger de perto, aquela nação que viu Deus com seu juízo e amor no meio deles, agora se esqueceu de tudo isso. E aí está uma decadência moral. O povo não tinha se formado o reino como deveria ser, a capital, com os exércitos. O povo não ouvia mais falar, começavam a adorar outros deuses. Ou seja, uma decadência total. Eu lendo esse texto de novo hoje, me lembrei que a palavra de Deus diz que vai chegar tempos difíceis que quase ninguém vai ouvir falar mais da palavra de Deus. E esse povo estava passando por um momento, mas Deus, com o seu grande e muito amor, que nós vimos no domingo passado, nós vimos domingo atrasado, a derrota do povo de Israel com a nação da Filístia, os filisteus, aonde levaram a arca, o sacerdote morreu, o sacerdote ali, o seu povo. E aí depois nós vimos a situação que os filisteus levaram a arca, e essa arca agora está lá com os filisteus. Ou seja, a presença de Deus no meio do povo de Israel foi retirada. O símbolo da presença maior de Deus no povo de Israel foi saqueada. E essa nação levou esse símbolo, porque dizia assim: nós vencemos, nós somos maiores, o nosso Deus, o Deus que nós temos, é um Deus maior do que o Deus de Israel. Ou seja, Israel é derrotado, a arca da aliança é capturada. Nós vimos ali que morreram os filhos de Eli e o próprio Eli. E no capítulo 5, os filisteus descobrem que essa arca não era apenas um troféu. Eles descobriram penosamente, dolorosamente, que aquilo que eles levavam como um troféu, aquilo que eles levavam como um símbolo da sua vitória sobre o povo de Israel, eles não imaginavam que não era apenas um símbolo, era apenas a presença de Deus no meio do povo de Israel. E aí nós vimos que eles pegavam, levaram lá domingo passado nós vimos isso, e colocaram lá no templo de Dagon, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade.
dos filisteus, e lá nós vimos o que aconteceu. Ou seja, Deus, na sua magnitude do seu poderio, fez com que os próprios filisteus vissem que ele é Deus, que ele é Senhor de todos os senhores, que ele é o próprio Deus vivo e único, e não há nenhum outro Deus. Então, para os irmãos inteirarem, essa era a situação real de Israel. Era a situação real. É como se Deus disse: eu vou pegar esse povo, eu vou separar, eu vou cuidar, eu vou habitar no meio desse povo, eu vou conviver com esse povo. Mas o povo se rebelou-se contra Deus, se afastou de Deus, e aí o povo está sozinho. Ou seja, Deus assim, a presença de Deus saiu do meio do povo. Esse capítulo nos traz uma grande ideia para que possamos estudar, e depois nós vamos, baseado nessa grande ideia, 3 cenas que nos mostram essa verdade, que diz: Deus manifesta a sua santidade e soberania ao constranger os inimigos, restaurar a sua presença entre o seu povo e julgar toda irreverência diante da glória. Deus manifesta a sua santidade e soberania no meio das nações. Primeiro, o Senhor constrange os inimigos e demonstra a sua soberania absoluta. Isso se encontra nos primeiros 9 versículos aqui. Estando, pois, a arca do Senhor 7 meses lá com os filisteus. 1 Samuel 6, 1 diz: esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: o que faremos da arca do Senhor? Nos declarem como podemos enviar ao seu lugar. Eles agora descobrem, eles agora presenciam que realmente aquela arca ali para eles estava sendo uma maldição. O povo ouviu falar, eles sabiam que aquela arca agora não era apenas um amuleto, não era apenas um troféu para elevar o seu ego. Eu me lembrei aqui do texto quando Jesus andava, e certo homem disse: mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Ele olhou e disse: olha, para aí, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, muitos aproximam de Deus, muitos chegam até, aproxima de Deus em aspas, achando que vai ter algum benefício. E não foi diferente aqui para os filisteus. Eles achavam que aquele troféu eles iriam se tornar uma grande nação poderosa. Olha, nós vencemos o Deus de Israel, nós vencemos a nação de Israel, ela era poderosa e nós vencemos. Ou seja, trazer status político, religioso e militar. Mas eles aqui perceberam que ao longo desses 7 meses eles só tiveram o quê? Desgraças no meio dele, doenças. A palavra de Deus nos relata que eles foram feridos por tumores, por chagas, como foi relatado aqui. E aí eles percebem: para aí, nós fizemos algo errado. Nós achávamos que estava fazendo uma coisa grandiosa e nosso povo está morrendo. Nós precisamos agora retirar. Ou seja, primeiro ponto, o Senhor constrange os inimigos e demonstra a sua soberania. E aí nós vimos que o capítulo começa com o desespero dos filisteus e no meio disso. E aí nós vimos que quando colocaram a arca da aliança, e alguns irmãos sabem o que tinha dentro da arca, mas na arca constava alguns utensílios, alguns elementos que mostravam ali o cuidado e o zelo que Deus queria que tivesse, como as tábuas da lei, as tábuas que foi escrita lá por Moisés, que foi lapidada e colocada lá. E aí nós vimos o relato, e depois os irmãos vejam como foi feita essa arca. E aí pegaram aquela arca, colocaram lá, e aí nós vimos Deus derrotando lá o Deus Dagom. Ou seja, Israel estava derrotado, e o Deus havia se humilhado ao Deus de Israel, porque eles acreditavam em um Deus que não tinha poder nenhum. Meus amados irmãos,
a nossa vida diária, no dia a dia, nós nos apegamos a tais coisas, a tais crenças, a tais simbologias espirituais, que terminamos querendo acreditar e colocando as nossas fichas lá. Pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem, não tiveram experiência com Deus, mas já ouviram falar de Deus, já viram testemunhos sobre esse Deus, e às vezes querem aproximar para tirar proveito, para menosprezar o Deus e assim por diante. E aqui nesse texto nós vimos o poder que Deus tem e exala no meio de um povo, mesmo um povo incrédulo, um povo ímpio como os filisteus. Mas agora eles querem livrar dessa arca. Não está sendo nada bom para nós. O povo está morrendo. Os tumores estão aí, a população está, não tem nada. Ele reúne o quê? Os videntes. E agora eles dizem assim, então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: o que faremos da arca do Senhor? E aqui está o Senhor com S maiúsculo. Ele realmente sabia que era um Deus todo-poderoso, mas eles não obedeceram. E aqui nós podemos ver, meus amados irmãos, que eles estavam com a presença de Deus no meio deles e eles não quiseram aproveitar da presença de Deus. Eles não reconheceram no sentido de adorá-lo, de cultuá-lo, de tornar-se seu Deus, mas eles continuaram pela tradição, pela religiosidade, a continuar servindo um Deus Dagon, que não fala, que não vê, que não palpa, ou seja, uma imagem. Por eles serem ímpios, não conheciam o Deus de Israel no sentido de o adorar, mas eles sabiam pelo testemunho de ouvir a nação de Israel, que a nação de Israel era poderosa, vencia as batalhas, por quê? Porque tinha um Deus todo-poderoso no meio dele. Mas mesmo assim, os corações endureceram. Interessante que domingo passado, quando o irmão Osneuto estava pregando, e eu fiz uma viagem rápida na Bíblia, encontrei mais dois elementos que tinham o mesmo posicionamento dos filisteus. Nós vimos quando o povo de Deus, esse mesmo povo, os descendentes dele, aliás, os antepassados dele, estavam no Egito e estavam o quê? Escravizados. E lá Faraó fez o quê? Deus fez o quê? Endureceu o coração de Faraó. Faraó via o poder de Deus. Faraó presenciou os milagres que Deus fez no meio do povo. E mesmo assim, esse povo estava com o coração duro. Os egípcios endureceram o coração de Faraó. Ou seja, reconhecia que existia um Deus poderoso, mas não reconhecia ao ponto de obedecê-lo. Outro personagem bíblico que eu nesse dia deparei foi com Nabucodonosor. Nabucodonosor, o seu reinado na Babilônia, levou cativo esse povo. E quando levou cativo esse povo, levou todos os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. E eles fizeram o quê? Tentaram menosprezar esses utensílios que eram utilizados na casa do Senhor. E Deus fez algo na vida daquele homem, que a Bíblia conta que ele foi pastar que nem gado bruto no meio do pasto. Ele fez isso para quebrantar o coração dele e ele reconhecer que Deus é Deus. É isso que Deus faz, mesmo quando não reconhece a nação pagã, não reconhece os ímpios, o poder que Deus tem na vida dele, mas ele sabe que Deus age dessa forma, Deus age da forma poderosa. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver a ação de Deus no meio desse povo, que não teve ninguém que foi ajudar Deus para poder voltar com a arca. Deus não precisou de homem, de nação de Israel, de sacerdote. Não, quando Deus quer agir, ele age no meio do povo. Mas ele quis deixar grandes lições. O mundo reconhece a mão de Deus, mesmo sem o conhecê-lo verdadeiramente. Isso é nítido. Por isso que a nossa missão, meus amados irmãos, é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão é ir, a nossa missão é pregar, a nossa missão é orar. E o Espírito Santo é quem faz. Então o mundo reconhece o poder de Deus e ele
não conhece que ele é verdadeiramente Deus para transformar a sua própria vida. Os testes dos filisteus revela a soberania. E aí nós vamos ver agora, que eu me disse para os amados irmãos, que eles chamaram os sacerdotes e os adivinhos. A arca estava lá. Eles resolveram devolver para Jerusalém. Mas como eles iriam fazer isso? Eles não tinham nenhum, vamos assim dizer, ordenamento que teve o povo de Israel de como transportar a arca. E eles agora fez. E aí eles tiveram uma ideia. E eles disseram, olha só, ele sabia que Deus era Deus, mas ainda não tinha experimentado, ou seja, não tinha tido experiência com Deus. E ele precisava confirmar. Mas mesmo assim, depois de confirmar, eles não voltaram para o Senhor. E eles disseram, olha, enviaremos a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, mas certamente deveis lhe pagar a esse Deus uma oferta pela culpa. Então vós sarareis e vos manifestaria a causa, porque se não se apartou de vós a sua mão. Ou seja, eles aqui mostram, Deus nesse texto mostra essa soberania irreversível de Deus. Os filisteus elaboraram um teste, uma carroça nova, e depois nós vamos ver nos versículos mais adiante, como ele diz, aqui no versículo 8, não, versículo 7, aí ele diz, façais, pois, agora um carro novo, e tomai logo do gado bovino, que cria, ou seja, parida, as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas ao carro, e retirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. E tomareis então a arca do Senhor, e a poreis sobre as joias de ouro, que lhes havíamos de oferecer, pela expiação da culpa, e deixareis para que elas vá. Então o que é que eles fizeram? Reuniu o sacerdote, reuniu os adivinhos, e disse, nós vamos mandar de volta, esse trem aqui não está bom para a gente. Esse trem aqui está fazendo mal demais a gente, nós vamos morrer todo mundo. Eles vão fazer aqui, vamos botar o seguinte, vamos fazer um carro, vamos botar umas vacas, e essas vacas têm que ser de bezerro, e quem trabalha com gado aqui, sabe que quando o gado sai de manhã do curral para ir para o campo, ele não vai ser um bezerro não. Ele só vai ser um bezerro se você prender o bezerro e amarrar, e olha lá, ela fica ali rodando, ela não sai. Mas eles vão fazer um teste. Vamos botar 2 vacas, e se essas vacas forem na sua carroça, com o bezerro lá trancado, é sinal de que Deus realmente é Deus. Mas se ele não for, isso só foi uma coincidência, essa doença só foi isso. E aí eles fizeram isso. E a Bíblia relata, meus amados irmãos, que esses 2 animais foram em direção a Betsema, a cidade dos levitas, e quando eles foram a caminho, os príncipes dos filisteus atrás, ninguém direcionando, eles mesmos colocaram a arca, eles mesmos colocaram a caixa com os presentes, para assim agradar a Deus. Meus amados irmãos, isso acontece até com nós, que dizemos que somos crentes em Jesus Cristo. Às vezes nós queremos, 2 pontos aqui interessantes, nós queremos agradar a Deus com aquilo que para Deus só é agradável depois que você fizer a primeira oferenda, que é a sua própria vida. Quando você tiver o reconhecimento que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não adianta você ou eu chegar aqui, é porque eu sei pregar, é porque eu sei falar, é porque eu sei cantar, é porque eu sei fazer o ministério de louvor, é porque eu sei fazer isso na coisa da igreja. Vamos retribuir ao Senhor como um agrado a Deus, como achando que Deus se agrada apenas disso. E minha vida está totalmente irregular. A minha vida eu estou adorando os falsos deuses, a minha vida eu estou procurando videntes, a minha vida eu estou fazendo isso e mais aquilo, que não agrada ao Senhor. E aí nós temos que nos fazer uma autoavaliação, para ver se aos domingos, às quartas, às quintas, nos pequenos grupos, a minha vida é espiritual com Deus. Eu estou falando do que diz respeito às pessoas que já adoram a Deus, porque as que não adoram a Deus, que não reconhecem a Deus, faz como os filisteus fizeram, deixa aí ao léu. Mas a Bíblia conta mais tarde, um pouquinho mais adiante, que eles tiveram testemunho desse Deus realmente, e todas as nações pagãs souberam desse ato poderoso. E aí nós estamos vivendo essa nação de Israel num declínio espiritual, num declínio moral, e aí nós precisamos entender
E aí, meus amados, Deus não depende de homem para defender a sua glória. Deus não depende. Não adianta eu e você nos orgulharmos do que temos aprendido e colocarmos aqui, porque o que nós temos e somos, a Bíblia diz que veio do Senhor e é para o Senhor. Então não devemos nos vangloriarmos achando que por eu cantar, achando que por eu sei fazer algo dentro dos quatro paredes, eu sou tal. Deus não depende de mim e de você. Nós temos uma missão como ser humano de pregar o evangelho a toda criatura. O fazer a obra é do Senhor. O chegar aos corações é do Espírito Santo. E aqui o povo está achando. E aí Deus age de uma forma espetacular. Como símbolo que ele tinha da presença dele no meio do povo de Israel, nenhum israelita foi lá na Filístia buscar a arca. Nenhum foi lá com seu exército buscar. Deus agiu no meio do povo. Eles mesmos, com tumores, com doenças, eles ficaram tremendo de medo, não de temor. Porque temor é o quê? É o reconhecimento da grandeza de Deus na vida nossa. E ter medo é ter medo mesmo. Ficou com medo de mais gente morrer. E aí ele cria esse plano. E aí esses animais vão até Betsemes. Chega até a cidade levita. Meus amados irmãos, esse texto, esses praticamente 8, 9 versículos aí, nos traz grandes lições. Deus não pode ser manipulado por símbolos religiosos. Deus não pode ser manipulado por símbolos religiosos. A matéria, o que nós temos aqui é para uso nosso, ser humano, aqui, como seres humanos. Os filisteus achavam o seguinte: olha, já que tem tumores, nós somos culpados, vamos fazer aqui esses desenhos, essas peças de ouro de tumores, peças de ouro de rato, e talvez vai agradar ao Deus de Israel. Negou-se, apesar dele saber que o Deus de Israel é um Deus poderoso. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que o Deus, Ele é único, Ele é poderoso, Ele é exclusivo. Ele não divide a sua glória com ninguém, e aí nós temos que pegar para nós. Por quê? Porque muitas das vezes, vamos assim dizer, por eu ter um tempo de crente já de 20, 30, 40 anos, por eu já ser um crente velho, porque os meus pais não tiveram o cuidado de me orientar, eu já esqueci do poder de Deus, e aí eu acho que eu reconheço a Deus que é um Deus poderoso, mas eu não tenho mais compromisso com esse Deus. Deus quer que nós estejamos com Ele um compromisso sério. E aí nós precisamos avaliar a nossa vida. Quanto tempo de crente eu sou? Eu tenho realmente adorado ao Deus? Meus amados irmãos, eu estava conversando com minha filha, eu sempre converso com ela, e digo assim, é que é muito fácil nós sermos influenciados pelo mundo. Qualquer novidade que aparece no mundo, seja de religiosidade, seja política, qualquer coisa, quando vê todo mundo indo, nós vamos o quê? Começamos a seguir, começamos a admirar, e aí esquecemos tudo. E aí Deus é exclusivo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se eu e você quisermos ter uma vida constante e espiritual fortalecida nesse Deus único e verdadeiro, nós temos que olhar para nós. Aqui não é necessidade apenas de você prostrar de joelho e adorar a um Deus, um ídolo feito por mãos humanas. Mas às vezes na sua vida, na minha vida, nós o adoramos, nós o idolatramos. Que seja um filho, que seja um pai, que seja um trabalho, que seja uma profissão, que seja um talento, que seja uma intelectualidade, seja lá qual for, você não pode dividir isso com Deus. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Não tem termo. E às vezes nós estamos no mundo moderno e aí nós queremos compartilhar, porque eu não posso ficar de fora dessa moda aqui agora, porque eu sou influente aqui, sou influente ali, eu sirvo a Deus aqui, mas aqui eu tenho que... Não, Deus não quer isso. Deus não quer, porque se Ele fosse, se Ele quisesse, Ele tinha dado exemplo aqui, vem cá, Dagonzinho, nós vamos ficar nós dois aqui. E não foi isso que Deus fez. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. O homem pode resistir a Deus temporariamente, mas jamais prevalecerá. Por mais que os filisteus quisessem ser durões, invadindo Israel, matando todo o povo de Israel, quase todo, eles não resistiram. Chegou uma hora que ele diz, Deus é Deus.
E aí eles vão comprovar agora, até aquilo que parece natural está debaixo do governo dos divinos. Deus age de uma forma natural, Ele controla todas as coisas, meus amados irmãos. Ele controla. Então eles chegaram e disseram o seguinte: vamos colocar aqui 2 vacas paridas de novos, vamos prender o bezerro e vamos deixar ela seguir. Se ela for direto, olha só, ela nunca tinha ido para o caminho de Bet-Semes. Botaram a arca em cima, a caixa com os presentes e os príncipes atrás. Elas foram direto para Bet-Semes. Os bezerros ficaram. Deus controla, Deus tem um controle de todas as coisas e não adianta a gente tentar enganar Deus. Não adianta. Deus é Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe do nosso ser, do nosso coração. Então, se nós quisermos ter uma vida de constante oração, de debaixo do poder de Deus e abençoada, nós precisamos ver o que nós temos de errado e deixar Deus agir. Porque Ele tem um controle de todas as coisas. E aí nós vamos para o ponto 2. O Senhor restaura a sua presença e chama o seu povo à adoração reverente. E agora a arca chega a Bet-Semes. Quando ele vai chegando a Bet-Semes, nós vimos lá que o povo que estava no campo ali, os levitas que estavam no campo ali colhendo, perceberam e viu que a arca estava voltando e tiveram uma grande alegria. Olha, é uma grande alegria e nós usamos nesse texto aí com grande desespero. Vamos ver? Do 10 ao 18. Olha só o que acontece, só para que os irmãos revejam aí. Do 10. E aqueles homens fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam e ataram o carro e encerraram em casa os seus bezerros, e logo puseram a arca do Senhor sobre o carro e a caixa com os ratos e ouros e com a imagem que fora o de seus tumores, e as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes e foram por o mesmo caminho andando e bramando, sem apartar-se nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes colhiam trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca e regozijaram quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué de Bet-Semes e parou ali, pois havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro e ofereceram a vaca em holocausto ao Senhor. Olha só, e os levitas baixaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto dela, na qual estavam as joias de ouro, e as puseram sobre aquele grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto de sacrifício e sacrificaram vítimas ao Senhor naquele dia. E ao ver aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. E ao ver aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. E estes, pois, são os tumores de ouro que pagaram aos filisteus. E aí nós já olhamos lá o que foi que aconteceu. O que que acontece? Eles chegaram na cidade dos levitas. E quando lá, aquele povo já tinha se esquecido. Provavelmente no meio daquele povo, só os que lutaram na última batalha contra os filisteus poderiam ter visto aquela arca, deveriam ter visto. Mas aqueles outros povos, não eram povos que iam para visitar, mas a sua maioria não via. E como eles estavam colhendo ali o trigo, quando a arca chegou, alguns reconheceram, correram e pegaram essa arca e ali fizeram o quê? Um sacrifício. Ou seja, que como diz, a presença de Deus produz adoração sacrificial. A presença de Deus no nosso meio dá-se entrega da nossa própria vida. Quando nós sentimos a presença de Deus em nós, nós nos entregamos como todo. Mas aqui teve um fato bem interessante. Quando eles chegaram, tiraram a arca de cima. Olha, Deus é Deus, e o Deus de ontem é o Deus de hoje, e vai continuar sendo. E aí aquele pessoal, e aí me veio na cabeça, mas eu não encontrei um texto bíblico que prova isso. Mas aqui tem um exemplo grande para os pais. É de que você tem que continuar falando do poder de Deus, testemunhando do agir de Deus no meio seu, dos seus antepassados,
e depois dos seus filhos, para que você possa chegar às gerações futuras e saber que aquele Deus é poderoso. E o que dá-se a entender aqui é que o povo levita, o que aconteceram? Eles pegaram a arca, mataram os bois, quebraram os carros, fizeram um sacrifício de holocausto ao Senhor, por causa de quê? Da presença de Deus no meio dele. Olha, Deus está conosco novamente. Nós estávamos rebeldes, mas ele, por si só, não por causa de homens, ele voltou-se ao meio do povo, porque ele tinha e tem um grande plano para a minha vida e para a sua vida. E aí, eles sacrificaram ali. A Bíblia conta que quando o povo levita chegou, eles abriram a caixa e olharam. Eles abriram a caixa e olharam. E aqui nós temos uma parte que diz, olha, e estes, pois, são tumores de ouro que pagaram aos filisteus as cinco grandes cidades. E aí nós vimos lá elas. E até a grande cidade, até a grande pedra de Abel, sobre o qual puseram a arca do Senhor. Pedra que está no acampamento de Bet-Semes até hoje. Então, feriu o Senhor dos de Bet-Semes por em torno de 50.070 homens. A Bíblia relata que só por eles ter feito o seguinte: eles fizeram o sacrifício, adoraram ao Senhor, porque sabiam que aquilo ali era a presença de Deus, mas eles ao mesmo tempo desobedeceram, porque eles abriu, a arca estava desprovida, eles trouxeram e Deus não puniu os filisteus mais ainda, pela ignorância dos filisteus, para você ver que Deus é misericordioso. Mas agora no meio do povo de Bet-Semes eu disse assim, mas por quê que ele matou os levitas, parte do levita? Por ser conhecedor da palavra de Deus, não procurou obedecer a Deus como deveria ser. E aí foram mortos ali. E aí eles começaram já a ficar com medo. Então os homens cortaram a madeira, ofereceram os holocaustos ao Senhor, fizeram a consagração integral, entrega total, rendição ao Senhor. E Deus volta à nação de Israel. E aí nós vimos aqui que com esse fato, já estamos chegando para o final. Com esse fato, meus amados irmãos, nós vimos que as nações todas começam a testemunhar do poder de Deus. E aí nós vamos ver a glória de Deus no meio do povo, ele testemunha as nações. Os governantes filisteus observavam tudo à distância. Quando eles chegaram, os príncipes entregaram a arca, viram o que Deus fez e viu o que Deus fez no meio do povo. O povo glorificaram ao Senhor, o povo exaltaram ao Senhor, mas o povo também recebeu a justiça. E aí, abram parênteses. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não adianta eu e você tentarmos enganar o Deus. Ele conhece todas as coisas. Não adianta. E se nós quisermos ter uma vida temente ao Senhor, uma vida verdadeiramente seguindo aos caminhos do Senhor, nós temos que reconhecer a Deus como único, como justiça e como amor. E aí o povo, os príncipes dos filisteus ficaram observando de longe e viu que eles adoraram ao Senhor, eles reconheceram que Deus é grande, mas eles erraram em olhar e manipular a arca do Senhor, a arca da presença de Deus, como também se tornasse ali o amuleto. Chegou para nós, mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida de adoração e devoção a Ele. Terceiro e último ponto, nós vamos ler 4 versículos, do 19 a 21, para que a gente possa entender. Então, a arca de volta à nação de Israel, a arca de volta no meio dos levitas, mas a justiça e o amor de Deus está no meio. A glória de Deus foi testemunhada às nações. A Bíblia conta que aqueles príncipes voltaram para a Filistéia, para a Filístia, no mesmo dia. Mas eles divulgaram, eles testemunharam o poder de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, se as pedras se calarem, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Não precisa você, se você não for, se você não contribuir, se você não ir, só está perdendo tempo, porque a missão é sua, é minha. Mas Deus vai arrumar quem faça ela. E aqui, os próprios filisteus voltaram e anunciaram a grandeza de Deus no meio do povo. Vamos lá, para finalizar, 19 a 21. Diz assim, então feriu o Senhor aos de Bet-Semes, porque tinham olhado dentro da arca do Senhor.
feriu do povo 50.070 homens. E o povo se entristeceu, porque o Senhor lhe tinha ferido de tão grande praga. E disseram os de Bet-Semes, olha só a pergunta, olha a presunção do ser humano, olha o orgulho do ser humano. Aí ele faz a pergunta, e disseram os de Bet-Semes, os levitas, aquele povo que foi separado para louvar ao Senhor. Ele diz, quem poderá estar então diante do Senhor Deus Santo? E quem subirá a nós? Olha a pergunta. E enviaram mensageiro aos de Quiriate-Jearim, uma outra cidade, dizendo, os filisteus trouxeram a arca do Senhor, descei, pois, e levai para vocês essa arca. Olha só, Deus volta à nação de Israel, Deus chega a Bet-Semes, ali em Bet-Semes os levitas tratam a arca de uma forma presunçosa, orgulhosa, porque eles se achavam o seguinte, nós somos da nação de Israel, olha só, nós, cuidado com isso, nós somos o conhecedor das leis, nós é quem temos o Deus poderoso, nós é quem fazemos milagre, nós é quem fazemos isso e aquilo, nós podemos, não. Você não pode tratar Deus de uma forma medíocre, você não pode tratar Deus de uma forma querendo manipular. Eles se orgulharam, de certa forma, em saber que eles eram o povo escolhido de Deus e podia tratar Deus de qualquer forma. E aí os levitas já temem, para aí, se nós que somos crentes, se nós que servimos, se nós que louvamos, não pudermos fazer isso, quem vai poder? Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que nós temos que fazer o quê? Adorar a Deus de que forma? Espírito e em verdade. Nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não adianta você e eu só virmos à igreja segunda ou domingo, quarta, quinta, vir aqui e voltar, vir de novo e voltar e achamos que estamos ok com Deus. A Bíblia aqui nos relata que nós precisamos humilharmos perante dele, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu amor e a sua justiça. Nós precisamos agir com Deus com a forma que Deus quer que nós devemos agir e não como eu quero. Porque a nossa vida, quando a gente quer, meus amados irmãos, para vir às vezes quando você chega do trabalho cansado e vir para um culto de oração, 7, 8 da noite, você não vai só porque é tua vontade, porque a tua vontade, a carne não quer, a carne quer descansar, a carne quer relaxar, a carne quer ver um filme, a carne quer estar dentro do ar-condicionado. Mas Deus não nos chamou para isso. Ele diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, muitas das vezes, o que aconteceu aqui, eles achavam porque já era um povo de Deus, um povo escolhido, e podia fazer com Deus da mesma forma que os incrédulos faziam. E Deus não. E aí, o que é que ele diz? Para aí, quem pode então? Quem pode estar na sua presença? O salmista diz, quem é que pode estar na presença de Deus? E aí nós temos que fazer uma autoavaliação da nossa vida. Olha só, algumas aplicações basta nos ver aqui. A disciplina de Deus não significa abandono. Porque muitas das vezes que a gente é disciplinado por Deus, a gente começa a murmurar de que diz que Deus nos abandonou. Deus disciplinou o povo de Israel. Eles foram castigados pelas nações vizinhas, mas Deus ainda amava aquela nação. Segundo, quando Deus restaura a sua presença, nossa resposta deve ser de quê? De adoração ao Senhor. Quando Deus se aproxima de nós, quando nós nos aproximamos de Deus, é com o coração quebrantado, tira o orgulho de dentro de você. Você e eu, meus amados irmãos, nós não somos nada. Nada. Não adianta, você pode ter o status que tiver, o dinheiro que tiver, não há nada. O homem mais rico do mundo aí, o Elon Musk, não é nada diante de Deus. Então nós temos que entender que quando Deus se aproxima de nós, nós temos que ter uma resposta de adoração ao Senhor. Não existe alegria verdadeira longe da presença de Deus, e aí nós já sabemos disso. Eu não quero que você e vocês, que nem eu, saia da presença de Deus, porque nós vamos andar aí maribundo, cabeça baixa, fingindo que estamos alegres e não estamos. Nossa vida deve revelar a glória de Deus diante dos descrentes. Quer dizer,
era para, não o lado negativo, quando a arca voltou, era para o pessoal de Bet-Semes estar o quê? Adorando, exaltando, fazendo, que o testemunho, eles não tinham sido feridos e mortos. As nações iam ver que eles realmente adoravam. E por último, o Senhor julga a irreverência e revela a sua santidade. Nós vimos, meus amados irmãos, que o clima aqui mudou brutalmente. Saiu dos filisteus, agora está no povo de Israel. Mas mesmo assim, acontece ainda algo que eles não queriam. A alegria se transforma em temor. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Esse é o clima do capítulo aqui. O mesmo Deus que feriu os filisteus, agora ele fere os de Israel. Familiares, ou a familiaridade com Deus, ela não substitui o temor santo. Então, muitas das vezes, nós pensamos que por eles acharem que era uma nação que temia ao Senhor, que era uma nação que era protegida por Deus, ele poderia agir da mesma forma, e não está. Ou seja, Deus não tolera a irreverência diante dele. Ele não tolera, ele continua sendo justo. O maior perigo espiritual que nós podemos ter é acostumar com o que é santo e sem temor. Eu temo muito aí. Só para abrir um parênteses aqui, eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Já faz alguns aninhos, não vou relatar o tempo, mas faz alguns anos. E a Ana Lúcia nem se atreve a dizer. E o que é que acontece? Muitas das vezes eu fico pensando, porque às vezes a gente acha que por ter muito tempo de crente, ou porque você é bonzinho, ou porque você é caridoso, ou porque você age dessa forma, ou porque você está todo dia aqui orando, isso é muito bom. Mas não é isso que te leva a Deus. Não é isso que faz Deus olhar para você e para mim, porque você vem todo domingo, não. Ele não vai te chamar assim como ele diz. Está vendo aquele homem? Aquele homem é o quê? É justo, ele é reto, ele é temente a Deus e desvia do mal. Isso é o que agrada a Deus, aí Deus quer aproximar de nós. E aí, meus amados irmãos, nós vivemos num mundo, e agora pleno século 21, que é de uma individualidade total. Até dentro de casa, esse é meu, esse é seu, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Eu vou para aqui, eu vou para ali, assim. Não, nós temos que ver. E aí, se eu sou assim, com quem está dentro de casa, que eu estou vendo, ainda mais Deus, que a gente só sente, não vê visivelmente. Aí ele chama a gente de mentiroso. Como é que você diz que ama Deus e odeia seu irmão? Mentiroso é. Como é que você age assim comigo, mas não age com seu irmão? É mentiroso. Então nós temos que rever isso. Ou seja, essa familiaridade com Deus, ela não vai nos levar ao céu, não. A intimidade com Deus, sim. A intimidade com Deus, saber que é Deus, saber o que Deus quer, sentir a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, é que vai fazer a diferença. Só vir à igreja, eu tenho um irmão que eu prego para ele desde os 12 anos. Desde os 12. Ele nunca se declarou que é o Johnson. Dizer assim, realmente, eu aceito. Agora fala de crente na vista dele para tu ver. Ele defende, ele briga, ele xinga. Ou seja, ele sabe o poder de Deus, conhece o poder de Deus na vida dos outros, mas a dureza do seu coração é grande. Então nós precisamos orar e pedir que quebre esses dogmas da nossa vida, porque achar que eu sou da família, porque meu pai é crente, minha mãe é crente, eu nasci no lar cristão, não. Não vai. É você e Deus apenas. Então se aproxime de Deus, deixe essa familiaridade de Deus e passa a ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus é quem vai te fortalecer, é quem vai te preparar, é quem vai dar um crescimento espiritual e quem vai dar de você. E o que você falar, o que você fizer, aonde você agir, a presença de Deus vai estar ali. Esquece a familiaridade. Tantos anos de crente, meu pai é crente, eu já conheço tudo da Bíblia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Errado. Muda. Eu vou à igreja todo domingo, muda. Nós precisamos ter o quê? Uma experiência diária e contínua com Deus. E por último, meus amados irmãos, a santidade divina destrói toda a autossuficiência. O capítulo 6 termina
com a pergunta: quem poderia estar perante o Senhor, o Deus Santo de Israel? Quem poderá? A santidade de Deus aponta para uma necessidade de um mediador. Você por si só, você não chega a Deus. Você por seus talentos, você não chega a Deus. Você por tua fama, você não chega a Deus. Só tem um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o próprio Deus, o Filho do homem, que veio aqui com a missão, cumpriu verdadeiramente obedecendo todo ponto, para ir ligar ou religar a minha vida com Deus. Nós temos que pensar nisso. Porque durante o dia, as atividades, as lutas familiares, tudo isso aí nos atrapalham. É o mundanismo. Passear é bom, trabalhar é necessário. É bom não, mas é necessário. E uma série de coisas. Mas isso aí nos afasta de Deus, porque a nossa vida não está voltada muito para aquilo. É de ter, é em ser, é de possuir, é de conquistar, é de fazer. Meus amados irmãos, eu vou relatar. Eu estou com 57 anos. Eu tive experiência de lá para cá. Trabalhei com pessoas debaixo de ponte e trabalhei com bilionários. Sem Deus, não tem sentido. Não tem sentido. E aí nós precisamos de quê? De Jesus Cristo, o mediador. É a presença de Deus no meio nosso, que viveu depois de 1200 anos, da família de Davi, foi que nasceu Jesus. E quando Jesus nasceu, ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. E vida em abundância. Não uma vida medíocre, uma vida longe de Deus. Por acharmos que estou na igreja, por acharmos que eu tenho muito tempo de crente, por acharmos que eu faço isso na casa do Senhor. Deus não necessita dos seus favores. Não. E nós precisamos cair nessa realidade como crentes. Deus o livre se nós tivéssemos uma perseguição aqui em Bom Jesus hoje. Será que vocês encontravam Miro? Nós precisamos ter essa concepção de vida espiritual cristã autêntica, baseado no que Jesus veio e nos ensinou. É isso que Deus quer. Então, o mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. O povo de Israel tinha ali um símbolo da presença de Deus que o próprio Deus mandou fazer, para eles perceberem que Deus estava ali. Mas não deixamos que a presença de Deus saia da nossa vida. Não deixamos de buscar a Deus como nós devemos buscar. Meu desejo é que cada coração nessa noite possa fazer uma avaliação e buscar um compromisso mais com Deus. E saber que Deus é justo, Deus é poderoso, Ele é santo, Ele não depende de mim para Ele agir, mas nós dependemos dEle. Amém? Deus aplique sua palavra em nossos corações.